Estamos de volta com o Via Justiça de hoje com o tema Os Sigilos Legais no Brasil. Participando do programa, o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da AMAGES, e o advogado William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. A jornalista Leida Reis, da Associação Brasileira de Imprensa em Minas Gerais, também comenta o tema. Perguntamos para ela, o sigilo eterno de documentos históricos deve prevalecer no Brasil? Veja o que diz a jornalista. O sigilo eterno não pode acontecer, né? A sociedade tem direito à informação e cabe à imprensa oferecer isso para a sociedade. Então o sigilo, ele é antidemocrático. Então os documentos têm que estar abertos à consulta pública e à consulta dos jornalistas, porque eles são um instrumento de democracia, né? A sociedade ela não tem condições, nem todos os atores da sociedade têm condições de ir até esses documentos históricos, de conhecer essa história a fundo. E esse é um papel do jornalista, que ele não pode ser cerceado. Doutor Carlos Frederico, o senhor vai, por gentileza, comentar a fala da Leida Reis, mas eu queria colocar uma fala do ex-presidente Collor na Comissão de Defesa Nacional do Senado, quando ele pediu o sigilo, né? E disse o seguinte, abre aspas, nem mesmo as mais tradicionais e liberais democracias do mundo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, permitem a completa divulgação da totalidade dos documentos públicos. Então, os senhores comentem a fala da jornalista e também a fala do ex-presidente Collor. Eu acho que o Estado democrático de direito, uma república federativa que tem que se prezar pela publicidade, né, ela tem que tratar isso realmente como uma questão de Estado. A informação é uma questão de Estado. O governo momentâneo, ele não é superior ao Estado. Então, se essas pessoas que estão atualmente, né, ocupando cargos eletivos entendem dessa forma, isso é uma opinião muito mais de governo do que de Estado. Eu acho que o Estado brasileiro, ele prima pela publicidade, e isso para mim é o que é mais relevante. E ele fala, né, sobre os Estados Unidos, e eu gostaria de falar, então, um jargão que é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Entre jornais sem governo e governo sem jornais, eu fico com jornais sem governo. Ou seja, os jornais eles têm que divulgar a informação, eles têm um papel relevantíssimo a desempenhar na democracia. Certo? E isso jamais pode ser admitido, o controle da informação no tempo. Doutor William, tudo gira em torno da chamada questão de Estado. O sigilo de documento oficial deve-se considerar questão de Estado ou deve-se considerar direito à informação pelo cidadão? Acho que os dois, né? Primeiro que é bom esclarecer que a questão de governo ela é transitória. O Estado permanece. E aí tem um negócio muito interessante que a gente pode pegar lá fora, né? O Canutilho, por exemplo, que foi uma das figuras ímpares que é referência no direito constitucional comparado, né? Ajudou na elaboração da Constituição Federal de Portugal. Ele trouxe e traz alguns conceitos. Fala que, por exemplo, o direito à informação de ser informado é um direito inerente à cidadania. Né? À toa que o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele traz essa referência. O próprio inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal nosso, ele está lá e fala claramente, e é por isso que está sendo regulamentado agora, né, nessa iniciativa desse projeto 41, que saiu da Câmara e está no Senado Federal. Então, acho que o objeto e o bojo dele, do jeito que está, já contempla a cidadania, né, as entidades civis da Organização Civil do Brasil, e atende, por exemplo, aquilo que a gente acha que pode ser o limite temporal no que seja alguns documentos ultrasecretos e aqueles que podem ser liberados normalmente. Agora, só falando, né, que o prazo de um ou outro, pelo projeto de lei, ele começa a fluir a partir da criação e não da divulgação desse documento. Então, tem muita coisa, nós estamos ultrapassados. Por exemplo, nós estamos há mais de 140 anos, né, da anexação do território do Acre no território brasileiro. A gente sabe que algumas coisas aconteceram, é bom que fique público isso. Em discussão agora, o segredo de investigação criminal. Ele está no projeto de lei 1947 de 2007, que torna crime a violação e o vazamento de sigilo investigatório.
O projeto foi aprovado em maio pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A agência Câmara de Notícias informou que o relator do substitutivo aprovado chegou a lamentar que esses dados sejam muitas vezes lançados à opinião pública com o intuito de macular a imagem do investigado com danos irreparáveis e que a sociedade brasileira tem assistido a uma perigosa relação entre autoridades e meios de comunicação de massa. O senhor concorda com ele, doutor Carlos? Eu discordo frontalmente. Eu acho que o seguinte, já está estabelecido pelo sistema da Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a censura prévia é inadmissível. E o que se pretende com isso? É evitar a divulgação de informações que, pelo seu próprio conteúdo, revelam que existe um interesse que a sociedade conheça aquela informação. Ninguém, dentro de uma república, se furta ao aparelho investigatório do Estado, ao aparelho de investigação do Estado. Evidentemente que você não pode utilizar isso para atacar a dignidade das pessoas, né? Porque, a princípio, a pessoa é inocente até que prove que, conforme determina a lei, que ela é culpada. Então, eu entendo que esse projeto de lei, sinceramente, eu acho muito ruim, a minha opinião. Eu acho que ele vai de encontro às normativas, né, internacionais que o Brasil subscreveu, e eu não acho que vai agregar valor à democracia. Qual é a opinião do senhor, doutor Willian, sobre isso? Olha, estranhamente, um dos parlamentares mais aguerridos da defesa desse projeto de 2007 é justamente não vou declinar nome, mas o ex-governador de Estado, de uma unidade federativa do Brasil, e que essa pessoa, alguns crimes começaram a ser apurados a partir de denúncia da imprensa, né, dinheiro lá fora, desvio de recursos públicos, etc, etc. Então tem coisa que interessa, não é a sociedade, mas é o interesse particular de cada um. Nós já achamos, por exemplo, que alguma restrição, o direito à informação, ele não pode ser maior, né, de que a verdade que seja plena e que ajuda inclusive na justiça e na administração da justiça, né. Existem coisas, por exemplo, que tem que ter o esclarecimento. Geralmente no Brasil isso é dado à autoridade policial na fase investigatória, mas a gente sabe o papel relevante que tem também a imprensa nisso. Porque alguns fatos, por exemplo, na história do Brasil, que são recentes, se não fosse o dedo da imprensa, né, a independência da imprensa, muitas coisas não viriam à tona, né. O contrário disso, você fizer muita amarração nisso, né, é muito mais provável que aconteça, que haja vazamento, inclusive. Aí vai pecar pela situação da ilegalidade e da clandestinidade dessas informações que podem viciar os fatos e ensejar nulidade de processo adiante. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui que o Dr. Willian falou. É importante também a gente lembrar que na Europa, muitos países têm controle, muitos governos têm controle sobre o sistema de comunicação, como a BBC, a RAI, a France Press. E no Brasil, a imprensa tem que ser valorizada e não criar mecanismos para cercear a sua atividade. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em instantes com o bloco final do programa.